Oi, gente, tudo bem? Estavam com saudades de mim? Olha, eu aqui outra vez, trazendo conteúdos muito interessantes e de grande valia. Se vocês gostarem do conteúdo, por favor, deem um like, compartilhem para que mais pessoas se beneficiem desses conhecimentos. Hoje eu tenho uma missão sagrada, quase que impossível. Eu vou falar sobre o doce, né? Esse doce que preenche a nossa vida afetiva desde a infância, que nos traz recordações de afeto, de carinho. Eu mesma, quando era criança, meu pai, toda noite, quando chegava do trabalho, trazia no bolso dele um chocolatinho. Então, eu sentia aquilo como um carinho, um afeto e realmente ficava feliz de receber aquele carinho através do chocolatinho. Mas a gente sabe hoje, pelos estudos científicos, né, que esse doce que a gente tanto ama ou tanto associa com situações de afeto, de carinho, de bem-querer, ele é uma droga. Gente, o doce, né, de mocinho, ele vai passar a ser vilão nesse vídeo. Então, eu vou tentar convencer vocês disso que eu tô acabando de falar. A gente tem um embasamento de alguns estudos, tem 2 livros interessantes que a gente pode utilizar como base, o Sugar Blues e um outro livro da Sonia Hirsch, Sem Açúcar com Carinho. Eles falam a respeito da história do açúcar. O açúcar, lá na época das grandes navegações, era comercializado em pacotinhos pequenos, super valiosos e contrabandeados. Isso faz lembrar de alguma droga? O que acontece? Os escravos também vieram para o Brasil para justamente trabalhar na cultura da cana-de-açúcar. E nós acabamos ficando escravos do açúcar. Olha só. Então, a gente tem características no açúcar que são características de uma droga. A gente tem o efeito up do açúcar, depois o efeito down. A gente tem a necessidade de doses crescentes para ter o mesmo efeito up, o mesmo efeito bom. Então a gente vai ficando cada vez mais ávida por açúcar. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, não é assim? E a gente tem também a abstinência. Então, se nós pararmos abruptamente de comer os doces, o que acontece? A gente fica com abstinência, craving, a gente quer comer. Tem gente que sai à noite para comprar um docinho. Tem pacientes assim. Então, a gente precisa entender o quanto ele nos afeta como uma droga, porque nos estudos a gente tem que ele estimula uma parte do hipotálamo, lá no sistema nervoso, liberando a dopamina, que é aquele hormônio, como eu já falei nos outros vídeos, o hormônio do prazer, né? E do vício também. Ele vai liberar essa dopamina da mesma forma que morfina, cocaína, heroína. Então, gente, ele é uma droga, assim, com todas as características, só que é a droga mais dissimulada e institucionalizada, né? Porque desde os nossos antepassados a gente recebe carinho, afeto através dos bolinhos, através dos docinhos, das balinhas, dos chocolatinhos, dos sorvetes, né, gente? A gente tem de desconstruir tudo isso, né? De mocinho ele tá passando a ser o vilão, um grande vilão. Gente, como é difícil, né? Desconectar, fazer a desconexão desse afeto ligado ao doce, né? E na verdade, ir desmamando aos poucos, né? E se livrando desse vício que é o açúcar. O que ele faz com a gente? Em crianças, por exemplo, o excesso de açúcar causa irritabilidade, alteração de comportamento, né? Agressividade. Também nas pessoas adultas, maior ansiedade. A gente tem um excesso de açúcar, causa também aquela gordura abdominal que vai levar à obesidade centrípeta, que está associada com inflamação do corpo, diabetes, hipertensão e complicações cardiovasculares. Então, gente, é do mal. E agora, José, como é que a gente faz? A gente vai ter de parar de comer açúcar, doutora? Não, pera lá. Vamos
aos poucos, né? Vamos fazendo o desmame gradual. Eu falo que a proporção 80-20 tá de bom tamanho, mas cuidado, 80 sem doces e 20 com doces, né? Não o contrário. Na nossa alimentação moderna, industrializada, nos fast foods, a gente tem um excesso de açúcar, um excesso de carboidratos. O carboidrato é importante, é fonte imediata de energia, então, mas a gente tem carboidratos no arroz, a gente tem carboidratos nos grãos, a gente tem carboidratos nos tubérculos, nas frutas. Quando a gente toma refrigerantes, sucos, quando a gente come essa comida de fast food, a gente recebe uma avalanche de açúcar na nossa circulação. E isso sim é realmente motivo de preocupação, porque leva a todas essas doenças que eu já citei. Então a gente tem por obrigação começar. Primeiro processo é de conscientização, né? A primeira coisa é ter a luz, começar a pensar fora da caixinha. Entender que o açúcar é prejudicial e é realmente uma droga. Segunda coisa é nos mobilizar para que as cantinas das escolas, que as festinhas de criança e mesmo as festinhas de adulto não tenham tanto açúcar, que a gente possa fazer uma festinha com mais criatividade. A criança gosta, na verdade, de brincadeiras, de jogos. Ela não está nem muito ligada à comida. É a gente que enfatiza e faz com que ela crie esse vínculo com o doce. Na medida do possível, usar a nossa criatividade, usar esse conhecimento para que a gente possa fazer um mundo muito feliz, mas com menos açúcar.